Agora o nitrogênio líquido começou a borbulhar. O âmbar vai esfriar bastante e quebrar. Com isso, teremos acesso ao seu interior e poderemos coletar as amostras. Em seguida, Cano triturou o tecido e adicionou produtos químicos que formaram milhões de cópias de minúsculos fragmentos de DNA, para então poder detectá-los em um gel. Surpreendentemente, depois de muitas tentativas, eles conseguiram detectar uma pequena sequência do DNA de uma abelha de 40 milhões de anos. Pouco tempo depois, os cientistas do Museu Americano de História Natural recuperaram o DNA de um cupim da antiguidade. De repente, o impossível parece possível. Ainda que as chances sejam ínfimas e os fragmentos muito pequenos, parece que de fato somos capazes de encontrar o DNA de dinossauros. Na época foi muito bom porque tivemos a grande satisfação de saber que havíamos conseguido uma coisa inédita. Ficamos empolgados por muito tempo. Mas depois os ânimos esfriaram. Nos anos que se seguiram, todas as tentativas de reproduzir os experimentos falharam. E a extrema sensibilidade do teste de DNA levantou a suspeita de que os pequenos fragmentos recuperados teriam sido contaminados. É preciso ser extremamente cuidadoso para não introduzir DNA na amostra, seja do ar, da boca, do cabelo, da roupa. Estamos sempre correndo o risco de amplificar o material errado. Os cientistas abandonaram a busca por DNA conservado em âmbar. Mas de lá para cá, pesquisadores recuperaram filamentos mais longos de DNA de um mamute de 40 mil anos e dos ossos do homem de Neandertal, de 45 mil anos. Então, por que não dos dinossauros? O problema é que o DNA é frágil. Durante a fossilização, bactérias, água, mudanças de temperatura e raios cósmicos provocam a decomposição. Atualmente, muitos cientistas duvidam que o DNA possa sobreviver mais do que alguns milhões de anos. Aparentemente, recriar dinossauros jamais será possível. Mas a esperança de encontrar o DNA de dinossauros ressurge inesperadamente. Desta vez, ele pode vir direto de um dinossauro. O famoso paleontólogo Jack Horner foi consultor do filme Jurassic Park. Ele descobriu a primeira evidência de que os dinossauros cuidavam dos filhotes. E foi pioneiro em técnicas modernas e inovadoras, como o uso do laser em mapeamento. Em seguida, ele foi responsável por outra inovação. Em 2003, nas terras desertas de Montana, a equipe de Horner descobriu um esqueleto de Tiranossauro Rex, muito bem conservado. Mas o local era tão distante que só podia ser alcançado por helicóptero. E o osso era tão pesado que precisou ser quebrado em dois. Normalmente, ninguém quebra os ossos que encontra, nem a nossa equipe. Foi a primeira vez que fizemos isso, porque era o único jeito de tirá-lo de lá. Horner entregou um pedaço do osso a uma de suas ex-alunas, a paleontóloga Mary Schweitzer. Ela o examinou e imediatamente percebeu uma estrutura incomum em seu interior. Era semelhante a um tipo específico de osso encontrado apenas em aves prenhas. Surpresa, ela pediu à sua assistente, Jennifer Whitmire, que fizesse algo poucas vezes tentado. Elas o colocaram em uma solução ácida para diluir alguns dos minerais da superfície. 6 horas depois, Whitmire o examinou de novo. Ela veio correndo e disse que eu não ia acreditar. Quando colocou um pedaço pequeno na água para interromper a reação, o osso esticou e se espalhou por todo lado. Percebemos que tínhamos alguma coisa muito em comum. Parecia um tecido mole. Não imaginávamos encontrar tecido mole. Achávamos que tudo estaria fossilizado e, portanto, não podia haver tecido mole. Quando examinaram as partes próximas do osso, ficaram ainda mais surpresas. Os vasos sanguíneos saltaram, foi inacreditável. Achei que aquilo não era possível e fizemos de novo e de novo. Enfim, foi um daqueles acontecimentos científicos surpreendentes, uma coisa que não acontece com frequência. Não deveria haver vasos sanguíneos em ossos fossilizados. Muitos cientistas acreditam que moléculas orgânicas não duram mais do que 100 mil anos. Mas o osso de Schweitzer tem 68 milhões de anos. A presença de tecidos moles e de células indica que existe um processo que desconhecemos completamente.
Acredito que precisamos reavaliar todo o processo químico que transforma um osso em fóssil. Então, Schweitzer e Horner começaram a busca por mais tecidos moles. Seria possível que os ossos expostos nos museus no mundo todo contivessem tecido de dinossauro com proteína e talvez até DNA? Pronto, peguei. Na Universidade do Estado de Montana, eles buscaram outro osso em potencial para sacrificar. Vamos colocá-lo aqui. Não gosto de fazer isso. Levou muito tempo pra ficar assim. Dá pra ver todas as marcas que ele tem. E agora vamos quebrá-lo. Não importa que esteja bem conservado, nem que seja bonito. Nós vamos examiná-lo. Este é o ponto. Esse ponto está bom. As ferramentas escolhidas são o martelo e o cinzel. Com muito cuidado. Um pouco mais pra cá. Vamos separar agora. Vamos. Está pronta? Uhum. Muito bem, vamos lá. Pronto. Olha só. Que interessante. Depois do processo, eles também pareciam conter tecidos moles. Mas ela ainda precisava de provas. Para isso, usou um poderoso microscópio eletrônico. E então observou minúsculas estruturas 4.000 vezes ampliadas e com tantos detalhes que era improvável que fossem fósseis mineralizados. Aparentavam ser células microscópicas que formavam ossos de dinossauro. Isto é um osteócito. É uma célula formadora de ossos. Os osteócitos são muito peculiares porque possuem pequenas extensões chamadas filopódios. Podemos seguir os filopódios até o corpo da célula. Depois ela se divide e desvia. É muito interessante. O osso de Schweitzer parecia preservar tecido mole. Ele podia nos dizer mais sobre a biologia desses animais pré-históricos e até conter DNA. Nessa altura, eu acho que tudo é possível. E se for? Será que isso poderia ser usado para recriar um dinossauro? É improvável. Só podemos recuperar fragmentos minúsculos de moléculas gigantes de DNA. Mesmo que tivéssemos algum meio de encontrar DNA em pequenos fragmentos e torcendo para que toda vez que encontrássemos esses fragmentos eles fossem inéditos, as chances de encontrar o suficiente para fazer um dinossauro é virtualmente impossível, eu acho. Portanto, o cenário de Jurassic Park jamais se materializará, pelo menos com a atual tecnologia. Mas Horner vê no horizonte um novo método que poderia criar um dinossauro em nossos dias. Jack Horner percebeu que jamais encontraremos DNA suficiente para fazer um dinossauro. Mas agora, ele acompanha novos e poderosos recursos. Avanços revolucionários na genética que criam uma nova possibilidade de fazer um dinossauro em carne e osso. Se quisermos ver um dinossauro em nossos dias, existe a possibilidade de pegar uma ave e trabalhar em sentido inverso. Basicamente, retroprojetando uma ave, usando o seu DNA ancestral e apertando os botões certos. Teoricamente, poderíamos transformar uma ave em dinossauro. Na década de 1990, os cientistas começaram a descobrir dinossauros na China, enterrados sob cinzas vulcânicas que conservaram detalhes incomuns, tais como garras retráteis, dentes e penas, exatamente como as aves. Mas era só o começo. O que caracteriza uma ave? Instantaneamente as pessoas dizem penas, mas alguns dinossauros também tinham penas. Portanto, não são sinais exclusivos das aves. Ossos ocros, mas os terópodes tinham ossos ocros. Ovos alongados. Os ovos dos dinossauros são alongados. Isto é, a lista de semelhanças é interminável. Na prática, as características que achamos serem exclusivas das aves vieram dos dinossauros. A maior parte dos paleontólogos agora acredita que as antigas aves descendiam dos raptores, uma categoria de terópode que inclui o velociraptor. Ei, vem cá. Vem cá. Mas para Horner e alguns de seus colegas, há uma maneira infalível de provar que as aves evoluíram dos dinossauros. Demonstrando que os cientistas podem retroceder o relógio evolutivo e retroprojetar um dinossauro a partir de uma ave. Parece absurdo, mas quando percebemos as muitas características que eles têm em comum, parece muito fácil. E os impressionantes avanços que podem tornar isso possível. Horner e alguns de seus colegas acreditam que o DNA de uma ave moderna contém memória genética.
e que a maioria dos genes característicos dos dinossauros ainda existe. Eles apenas estariam desativados ou ligeiramente modificados. O suporte científico dessa estranha afirmação vem de um recente avanço na solução de um dos maiores mistérios da ciência. A forma como uma única célula torna-se um organismo complexo, como um dinossauro ou um ser humano. Como o nosso DNA é imenso, os biólogos sempre acreditaram que aproximadamente 100 mil genes modelariam o desenvolvimento do nosso corpo. Posteriormente, os cientistas decodificaram nosso genoma, a sequência completa do DNA humano. Sean Carroll é geneticista e investiga esse mistério. Havia estimativas de que os humanos deveriam ter 100 mil genes, enquanto os outros animais teriam 20 mil ou 30 mil, mais ou menos, mas isso simplesmente evaporou-se. Assim que o primeiro rascunho do genoma humano foi feito, ficou claro que nossos genomas são muito parecidos com os de outros animais. Uma humilhação. Surpreendentemente, apenas 5% do nosso DNA contém genes ativos. E os outros 95%? São chamados de DNA lixo. Trata-se de sequências repetitivas cuja função é desconhecida, com genes cheios de mutações que não nos prejudicam porque estão inativos. É como se fosse lixo no nosso quintal. Se os vizinhos não reclamam e ele não desvaloriza a nossa casa, ninguém joga fora. A seleção natural funciona mais ou menos assim. Apesar de nossa extraordinária complexidade, possuímos apenas cerca de 20 mil genes. Aproximadamente o mesmo número dos outros mamíferos, répteis, aves e dinossauros. E o mais surpreendente é que o número de genes que molda o corpo dos animais é bem menor. Os cientistas descobriram isso quando notaram que uma única mutação pode mudar dramaticamente o aspecto de um animal. Isso aqui é uma... Geneticista Sean Carroll. Essa mosca é mutante. Sofreu uma mutação dramática. Suas antenas foram substituídas por patas. No alto da cabeça, a mosca tem patas curtas e dobradas. Esta é outra mutante. Aqui uma mosca do deserto. Ela tem asas e patas. E esta é uma mutante, sem asas. Mutações como esta revelam que uma mosca possui apenas 8 genes controladores, chamados genes home ou box, que ordenam a identidade das principais partes do corpo. Quando um gene é ativado, ele diz a outros genes onde formar partes da cabeça, das patas, do abdômen e outras regiões. É uma pequena parte do cromossomo da mosca que contém todos os genes controladores. O que causou espanto ainda maior foi saber que nossos genes controladores são muito parecidos com os dos outros animais. Até onde nós sabemos, temos os mesmos mecanismos dos outros vertebrados. Dos peixes de aquário, dos dinossauros, dos elefantes, dos ratos. É tudo igual. Não é exagero afirmar que os biólogos ficaram abismados. No total, aproximadamente 1000 genes controlam o desenvolvimento do corpo de todos os vertebrados. Portanto, pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. Em 1994, Carroll fez uma nova descoberta mostrando que espécies intimamente relacionadas, como dinossauros e aves, possuem ainda mais genes em comum. Ele descobriu que a borboleta reutiliza um antigo gene controlador de uma nova maneira. Na lagarta, o gene diz ao corpo onde formar antena e patas. Mas quando a lagarta se transforma em borboleta, o mesmo gene diz onde as asas vão ter manchas. Observem as manchas verdes. Aí está. Cada mancha verde vira o ponto central, a área branca de cada uma dessas manchas. É dessa maneira que acontece boa parte da evolução, com genes muito antigos usando novos truques. Carroll acredita que solucionamos um dos maiores mistérios da evolução: a origem de novas características. Novas espécies frequentemente surgem não com o desenvolvimento de novos genes, mas usando genes antigos de novas maneiras, mudando a época e o local onde os genes são ativados ou desativados. Essa descoberta mostra que o DNA de uma ave é bem mais parecido com o DNA de seus ancestrais dinossauros do que podíamos imaginar. O inventário dos genes de uma ave é muito parecido com o inventário dos genes de um dinossauro. Apenas a coreografia do uso desses genes durante o desenvolvimento é diferente. Há uma enorme continuidade genética que conecta aves a dinossauros, mas há pequenas diferenças nas decisões tomadas durante o desenvolvimento que fazem a diferença entre uma galinha e um tiranossauro. Para Jack Horner, essas descobertas trazem uma revelação impressionante.
O genoma da ave é basicamente o genoma do dinossauro. Então só precisamos fazer uns ajustes para chegar ao dinossauro. De repente, o desafio de recriar dinossauros ficou bem mais fácil. Para o paleontólogo Jack Horner, os recentes e surpreendentes avanços na genética criam uma possibilidade nova e fascinante. As aves carregam a memória genética de seus ancestrais. Então podemos retroprojetar essencialmente os traços do dinossauro com uma ave. A crença de Horner baseia-se em experimentos que já estão descobrindo essas características dos dinossauros. Seu colega Hans Larsson, da Universidade McGill, está conduzindo um desses experimentos. Larsson está pesquisando as mudanças genéticas que há mais de 150 milhões de anos transformaram as longas caudas dos dinossauros nas caudas curtas das aves. Este é um albertossauro, parente do tiranossauro. Ele tinha uma cauda que começava aqui no quadril e se estendia por 35 vértebras. A ave mais primitiva, a Archaeopteryx, tinha cerca de 15 vértebras na cauda. Já as aves modernas, como a galinha, possuem de 5 a 8 vértebras na cauda. Como essa transição se deu em um espaço de tempo muito curto, aposto que a galinha e todas as aves modernas têm a habilidade de desenvolver uma cauda igual ao dinossauro. Café? Por favor. Larsson é de uma nova geração de paleontólogos, na vanguarda de um novo campo. Ele ajudou a descobrir 7 novas espécies, inclusive um carnívoro gigante no Ártico. Mas também fica à vontade em laboratórios de genética. E está ansioso para aplicar técnicas moleculares no estudo dos dinossauros. Ele começou a estudar o desenvolvimento da cauda de uma galinha comum com uma atenção até então nunca vista. Ele coloriu embriões em diferentes estágios de desenvolvimento. E ao examinar um deles, com apenas 1 dia e meio, ficou surpreso. Larsson esperava encontrar 4 ou 8 vértebras, como a galinha adulta. Em vez disso, encontramos imediatamente e com muita facilidade até 16 vértebras totalmente formadas no início do desenvolvimento do embrião. Podemos ver que há caudas suficientemente alongadas nas aves, caudas parecidas com as dos répteis nos embriões em formação. Se acompanharmos o desenvolvimento, vamos ver que vai encurtando cada vez mais até o nascimento, até sobrar apenas 5 vértebras na cauda. Larsson descobriu que o embrião de galinha tem uma cauda quase tão longa quanto a de um Archaeopteryx, o animal transitório entre os dinossauros e as aves. Há cerca de 150 milhões de anos, as aves não têm esse tipo de cauda, mas sempre a carregaram durante o processo embrionário. Agora Larsson tenta reverter a evolução. Será que ele conseguirá fazer uma galinha adulta desenvolver uma cauda de dinossauro? Ele começou com uma lista de genes que suspeitava serem controladores do crescimento da cauda. Queria ver o que aconteceria se esses genes permanecessem mais tempo que o habitual. Larsson implantou uma gota na ponta da cauda em desenvolvimento. Ela contém a mesma proteína que um gene produziria se tivesse permanecido ativo. 7 dias depois, ele verificou se a cauda em desenvolvimento estava mais longa que o normal. Um por um, ele testou os diferentes genes. E depois de alguns meses, tirou a sorte grande. O que descobrimos é que podemos deixar a cauda um pouco mais longa. Agora temos mais 3 vértebras na cauda. Mas o que mais me deixa entusiasmado é que a estrutura onde a vértebra está se desenvolvendo também está aumentando. Larsson suspeita que o sistema genético para desenvolver a cauda do dinossauro continua intacto nas aves modernas. Só está desativado. Isso mostra o verdadeiro responsável pela mudança no formato de dinossauro para o de ave. Agora podemos ir ao âmago da questão, a genética e aos pares básicos do genoma, para saber o que mudou entre os dois animais. Larsson está retrocedendo o relógio genético em milhões de anos. Não vejo razão para não tentar desenvolver experimentalmente uma cauda igual a de um dinossauro em uma ave moderna. O método para esse desenvolvimento já está pronto. Se as aves podem desenvolver caudas de dinossauro, por que não dentes? Já que a cauda do dinossauro está no DNA das aves, será que outras características também não estão? Vez por outra, um traço evolutivo antigo aparece naturalmente como atavismo, um traço ancestral reprimido.
Esse golfinho recém-descoberto possui vestígio de patas. Os golfinhos modernos não têm mais patas, mas seus ancestrais tinham. O gene que desencadeava a formação de patas está agora desativado. Mas o circuito genético para isso ainda existe. E vez ou outra, uma mutação ativa o gene. Às vezes, bebês humanos nascem com um atavismo. Uma cauda com vértebras, lembrança de nossos ancestrais. Em 2005, Matt Harris e John Fallon, da Universidade de Wisconsin, descobriram um novo atavismo que vincula aves a dinossauros. Uma noite, Harris estudava o desenvolvimento de penas em uma linhagem de galinhas mutantes. Ao examinar um embrião de apenas 14 dias, ele observou algo estranho. Examinando a cabeça, eu encontrei o bico. Havia estruturas que não deveriam estar lá. Pareciam dentes. Ele o mostrou a Fallon, seu orientador, e juntos tentaram compreender o significado daquilo. Ficamos surpresos. Ver uma galinha sorrindo é, de fato, uma coisa incrível. Mas seriam dentes de fato? Qual seria a aparência dos dentes das aves? Começamos a especular quais seriam os parentes mais próximos das aves e chegamos aos crocodilianos. E nós poderíamos estudar os jacarés. Eles extraíram o bico de um embrião para examinar as estruturas mais de perto. E viram claramente que elas possuíam o formato de espada, como os dentes dos jacarés. Dividiram a estrutura e a compararam com um pedaço de dente de jacaré no mesmo estágio de desenvolvimento. O que vemos aqui é que no embrião do jacaré há pequenas saliências, que são os dentes embrionários em formação. No mutante, vemos características semelhantes na mesma região. O mesmo programa está sendo ativado. Este mutante está desenvolvendo dentes. E aqui temos uma depressão, está vendo? Essa galinha está começando a desenvolver dentes similares aos do jacaré, Tiranossauro Rex e Archaeopteryx. Mas será que todas as galinhas ainda possuem o sistema dos antigos dinossauros? Harris decidiu experimentar para ver se conseguia criar dentes em uma galinha normal. Ele abriu um ovo e, através do orifício, injetou um vírus no embrião que estava com o bico em formação. O vírus iria se infiltrar no DNA da galinha, carregando consigo um gene que dá início ao desenvolvimento de dentes em outros animais. Harris suspeitava que esse gene estivesse presente, mas desativado na região do embrião que forma o bico. Mas esse experimento tinha poucas chances de dar certo. Fazer um dente é uma coisa muito complexa. E a ideia de ativar um gene que tornaria isso possível num animal que não desenvolve dentes há mais de 70 milhões de anos é muito mais complexo. Não é brincadeira, é tempo demais. 2 semanas depois, ele examinou o embrião e descobriu uma conexão com o antepassado da ave. E foi isso que descobrimos. É muito interessante. Esta é a boca de uma das galinhas do nosso experimento. E dá pra ver claramente que ela desenvolveu um par de estruturas na mandíbula inferior que parecem dentes. Então uma galinha normal pode mesmo desenvolver dentes. Nós dois ficamos surpresos. Foi uma coisa totalmente inesperada. Parece óbvio que as aves ainda guardam a memória evolutiva dos estágios iniciais dos dentes. Um gene regulador que diz ao bico para fazer dentes não está mais ativado. E eles possuem a mesma forma curvada dos dentes dos dinossauros. O DNA das aves ainda contém os genes para fazer um dinossauro? E as longas penas? Surpreendentemente, novos experimentos mostram que a engenharia genética pode deixar uma ave com a pele escamosa, igual a um Triceratops ou um Tiranossauro Rex. Matt Harris e John Fallon acreditam ter encontrado o gene que transforma as escamas do dinossauro em penas. A primeira pista surgiu quando começaram a trabalhar com uma antiga ninhada de galinha chinesa, chamada ave sedosa. A sedosa possui penas primitivas e macias, parecidas com as que os cientistas acreditam terem sido ostentadas por dinossauros emplumados. Mas Fallon e Harris estão impressionados, porque essa ave naturalmente mutante é diferente das outras. Olhando para a ave normal, vemos escamas, mas ao olharmos para a galinha sedosa, o que vemos são penas. É evidente que as aves possuem os 2 genes, mas há outra semelhança entre escamas e penas. São feitas da mesma proteína, chamada queratina, a mesma das nossas unhas.
Harris e outros já descobriram que 2 genes orquestram o complexo desenvolvimento das penas. Para testar, ele decidiu fazer o pé da galinha desenvolver penas ativando um dos seus genes criadores, antes que as escamas se formassem. Ele revestiu o pé do embrião com a proteína que o gene produziria. E esperou. A coloração azul revelou a ação do gene no pé da galinha, enquanto as penas primitivas se desenvolviam. Harris e Fallon fizeram surgir penas rudimentares no lugar de escamas. Na primeira observação, eu fiquei assombrado. Então eu chamei o John, ele viu aquilo e disse que não havia mais dúvida. Os pesquisadores estão descobrindo as exatas mudanças genéticas que fizeram as escamas dos dinossauros evoluírem para penas. Seus experimentos sugerem que com pequenas mudanças é possível retroceder o relógio evolutivo e substituir as penas das aves por escamas iguais às dos dinossauros. Acho que ao estudar mais poderemos fazer isso. O conhecimento genético está na ave, e se for correto que os ancestrais das aves eram escamosos, seremos capazes de induzir escamas nas aves. Outra diferença entre dinossauros e aves parece difícil de conciliar. Os dinossauros tinham patas, enquanto as aves têm asas. Mas Hans Larsson descobriu que elas também são geneticamente semelhantes. Os dinossauros mais próximos das aves têm 3 dedos muito longos na pata. 1, 2, 3. Esses dedos são muito apropriados para segurar e agarrar as presas. Se compararmos com as aves modernas, veremos que elas também têm 3 dedos nas asas, como esta, por exemplo. 1, 2, 3 dedos, mas foram modificados para voar. Agora sabemos que há vestígios dos 3 dedos da asa da ave nos 3 dedos da pata do dinossauro, tanto genética como anatomicamente. Larsson tem poucas dúvidas de que com mais pesquisas seremos capazes de transformar as asas de uma ave em patas de dinossauro. Experimentos genéticos como esses de Larsson, Fallon e Harris estão esclarecendo os elos evolutivos entre dinossauros e aves. Para a maior parte dos cientistas, isso basta. Mas eles levantam uma intrigante possibilidade. Se alguém fosse suficientemente louco para tentar criar um dinossauro a partir de uma ave, seria bem sucedido? Essa possibilidade se funda na enorme velocidade com que estamos sequenciando os genomas, o plano integral do DNA de um animal. Sequenciadores estão decodificando o mapa completo do DNA. Estamos decodificando inclusive os genes individuais. E não estamos decodificando apenas o genoma humano, mas também de cavalos, gatos, cães, ratos e galinhas. Se pudéssemos criar os genes de um dinossauro, poderíamos fazer o que foi feito em Jurassic Park? Parece fácil. Começamos com o DNA de uma avestruz. Torcemos levemente os genes para criar novas características. Implantamos o DNA em um ovo de avestruz e pronto. Temos um animal. Mas, como sabemos, não é tão simples. Primeiro precisaríamos fabricar o DNA do dinossauro. Por sorte, já temos máquinas que fazem isso. Esses sintetizadores enfileiram as unidades primárias de DNA, chamadas de pares básicos. Atualmente, as máquinas só conseguem fazer filamentos com 600 mil pares, enquanto o DNA de uma ave contém 1 bilhão e 800 mil pares básicos. Mas os sintetizadores de genes estão se desenvolvendo rapidamente e talvez não seja necessário recriar todo o DNA. Talvez apenas substituir partes pequenas e selecionadas. Já temos pequenos cromossomos artificiais que foram introduzidos em embriões que desenvolvem e dividem seus genes. A tecnologia avança rapidamente não só no sequenciamento dos genes, mas também na habilidade de juntar esses genes e produzir longos filamentos de DNA. A tecnologia está apta para fazer isso. Se conseguirmos criar o DNA de um dinossauro, conseguiremos criar um animal por intermédio dele? Parece incrível, mas essa tecnologia talvez exista em um laboratório de clonagem. Mark Westhuizen sabe melhor do que ninguém como criar vida através do DNA. Ele e seu colega Dewey Kramer, da Universidade A&M, do Texas, clonaram mais espécies do que pesquisadores de qualquer outro laboratório. Ele adora maçãs. Eles clonaram um cervo de rabo branco, um touro Angus negro. Viu? É só um bebê grande. E essa gata que tem seus próprios filhotes.
Para fazer uma avestrussauro, teríamos de começar com um ovo de avestruz, usando o mesmo processo que Westhuizen usou com um óvulo de vaca. Sua equipe começou colocando o óvulo sob um microscópio dissecador e preparando uma pipeta de sucção. Primeiro, era preciso remover o DNA existente. O que vamos fazer agora é retirar o DNA do óvulo, extrair o núcleo. Em seguida, o DNA artificial seria inserido dentro do ovo de avestruz. Aqui temos uma célula, neste caso representada por uma célula bovina. O desafio é injetar essa célula dentro deste espaço. Depois disso vem o processo de fundir as duas células para efetivamente transferir os cromossomos que estão dentro do citoplasma do óvulo. E então o óvulo vai processá-lo como processaria um esperma. Teríamos de descobrir a mistura certa de química para dar início ao processo de fertilização. Por fim, implantaríamos o ovo fertilizado em uma avestruz e torceríamos para que ele se desenvolvesse e incubasse. Mas mesmo isso não é tão fácil como parece. No espaço de apenas 10 anos, descobrimos que precisamos mais do que DNA para criar um embrião vivo.